Olá, seja muito bem-vindo a Cripto Investidor. Meu nome é Diego Consimo e vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado nesse momento. De, de cara assim, tá um pânico generalizado e a gente precisa entender o que de fato está acontecendo com a quebra da Silicon Valley Bank, com o despeg, né? A quebra da paridade do SDC Circle, que é uma stablecoin, ao dólar, ou seja, o SDC está sendo negociado abaixo de $1. Precisamos compreender o que está por trás da quebra do Silicon Valley, o efeito dominó, se os demais bancos vão quebrar junto e como que isso afeta todos os mercados, tanto o S&P 500 quanto o Bitcoin e as criptomoedas. Infelizmente, nesse momento, o que nós estamos vendo? Como eu gosto de falar, a internet, ela tem um lado positivo, que é acesso à informação, você consegue aprender de uma maneira muito mais fácil, porém tem um lado negativo, que é o quê? Essa nova geração de faço tudo por like. E aí, essa história de faço tudo por like só serve para Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje, qualquer notícia você vai ver a mesma notícia em 500 mil influencers ao mesmo tempo. E todos eles querendo o quê? Pânico. O mais hype possível. E isso acaba fazendo o quê? Ajudando e colaborando as pessoas a entrar em pânico e não saber o que fazer. Porque eles só repassam a notícia, mas não compreendem de fato o que está acontecendo. Então a ideia deste vídeo para você que está assistindo, e quero que você assista até o final, porque você precisa entender o que está acontecendo. É o seu dinheiro que está em risco nesse momento. É o seu dinheiro, e o seu dinheiro é extremamente só da sua responsabilidade. Apesar de um influencer ou guru aí falar para você faça isso ou faça aquilo, se der errado, quem vai perder dinheiro é você e você não vai poder culpar alguém ou apontar o dedo para alguém. Então, para você sair dessa bolha e para você criar consciência do que está acontecendo, para que você consiga tomar a melhor posição e a decisão possível. Então, qual que é o meu intuito deste vídeo aqui? É ser o cavaleiro do caos? Não. É esclarecer e trazer as possibilidades futuras. A Cripto Investidor é uma empresa de educação financeira focada em criptomoedas. Mas nós temos que entender o que o cenário macro do mundo influencia no nosso mercado. E para isso a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. E quais são os impactos disso. Nosso objetivo aqui não é definir o futuro, porque isso daí é coisa para Moisés, coisa para profeta e tudo mais. Aqui na Cripto Investidor, a gente tenta compreender o que está acontecendo no mercado e avaliar as possibilidades futuras. E para essas possibilidades futuras, nós se prepararmos para os possíveis acontecimentos. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar. Gente, na semana passada, quinta para sexta-feira, saiu a quebra do Silicon Valley Bank. O que é essa Silicon Valley Bank? Nada mais é do que um dos maiores bancos do mundo, né, dos Estados Unidos, referente em relacionamento com startups. Só para vocês terem ideia, o Silicon Valley Bank tem esse nome por quê? Porque ele surgiu no Vale do Silício americano, onde as maiores startups, né, quase tudo que é startup do mundo bem sucedida, tem sede lá em Silicon Valley, que é um bairro nos Estados Unidos. E ele saiu de lá justamente para quê? Para financiar essas startups. Só para você ter uma ideia, o Silicon Valley tem mais de 2.500 startups como clientes. Ou seja, as maiores startups que você conhece do mundo possuem conta, empréstimos e depósitos no Silicon Valley. E ele quebrou. Tá, Diego, como ele quebrou? Os demais bancos vão quebrar também? O que vai ser a consequência disso? Vamos por partes. Primeira coisa, por que o Silicon Valley quebrou? E qual é o risco dos demais bancos quebrarem? Aqui a gente vai levantar os pontos. Primeiro de tudo, Silicon Valley, ele realizava empréstimos a uma taxa de juros muito baixa. Por quê? Porque até 2021 era praticamente juro zero nos Estados Unidos. Ou seja, você pegava crédito quase que de graça. Aí, a partir de março de 2022, o Banco Central Americano começou a subida de taxa de juros. Ou seja, as empresas estavam pegando créditos a um juro muito baixo, 1% ao ano, ou até menos, tá? Através do Silicon Valley Bank.
E aí o Banco Central começou a aumentar a taxa de juros. Quando se começa a aumentar a taxa de juros, as empresas tendem a não pegar mais empréstimo. Por quê? Porque está caro. No geral, quando a taxa de juros sobe, as empresas tendem a não fazer empréstimo e como que eles controlam isso? Acabam demitindo pessoas, que é o que a gente estava vendo até o momento. Grandes demissões em massas das grandes empresas, das startups e big techs do mundo. Qual que foi o grande X da questão? Desde 2020, foi aprovada uma lei nos Estados Unidos onde os bancos podem fazer o que quiser com os depósitos dos clientes. Como assim, Diego? A partir do momento que eu deposito meu dinheiro no banco, ele pode pegar o meu dinheiro que eu depositei, confiando no banco, e ele pode pegar esse dinheiro e colocar a renda fixa no Tesouro Americano, né? Tesouro Americano, em cima da taxa de juros que está sendo cobrado, ou títulos do Tesouro Americano. Ele pode comprar ações com meu dinheiro, ou seja, ele pode investir o dinheiro depositado no banco dele da maneira que ele quiser. Diego, isso não é mais ou menos o que aconteceu com a FTX? Os clientes da corretora FTX de criptomoedas depositavam criptoativos na FTX, a FTX pegava esses depósitos e fazia o quê? O que eles queriam. Eles mandavam para outras corretoras, DEX e tudo mais, deixava o dinheiro como custódia, pegava mais dinheiro e fazia reinvestimentos. Isso tudo fica lindo enquanto os clientes não querem tirar o dinheiro. Por quê? A partir do momento que os clientes começam a querer sacar o dinheiro depositado, não vai ter liquidez. Se não tem liquidez, não tem como pagar os clientes. Então, Silicon Valley fez o quê? Pegou o depósito desses clientes e começou a comprar ações, títulos do governo. Títulos do governo, de certa forma, é mais seguro, só que ele pode ser de médio e longo prazo. Começou a investir o dinheiro dos clientes sem autorização deles, da melhor maneira que eles queriam. Qual que foi o grande X da questão agora? Para esse ecossistema dar certo, tem que entrar mais depósitos na conta do banco. Para quê? Para que ele fique com liquidez. O ponto é, com o aumento da taxa de juros americana, as empresas não emprestavam mais. Ou seja, da onde que vem lucro do banco nesse sentido? Do pagamento de empréstimos feito para as empresas, os juros do pagamento dos empréstimos, mas o juro do pagamento dos empréstimos está fixado a 1%. Agora a taxa de juros está 5%. Ou seja, ele ganha muito pouco desses empréstimos que ele realizou. Aonde que tem que consertar isso? Os clientes depositarem. Mas nós estamos numa crise financeira. As pessoas estão mais para tirar o dinheiro do banco do que depositar dinheiro no banco. Conclusão, faltando caixa. Agora, o Silicon Valley pegou o dinheiro dos clientes e investiu em ações e outras coisas. O que aconteceu com o mercado financeiro e com as criptomoedas? Caíram. Ou seja, o dinheiro dos clientes, que antes poderiam valer 200 bilhões de dólares, com a queda do Bitcoin dos 70 ao 15, não vale mais. Com a queda da bolsa lá de 4.800 pontos, agora em 3.900, não vale mais. Então, aquele dinheiro que era grande antes, perdeu o valor, porque o banco pegou o dinheiro sem autorização direta do cliente, mas tem autorização do governo americano, porque o governo americano assinou isso daí. Ou seja, essa lei se aplica não só para o Silicon Valley. Todos os demais bancos americanos podem fazer o que eles quiserem com o dinheiro depositado dos clientes. E aí está o problema. Esse é o grande problema. O SVB, que é o Silicon Valley Bank, quebrou. Perfeito. Com isso, os demais bancos americanos, qual que é o percentual de ativos que eles compraram com o depósito dos clientes? Está na mesma situação que o Silicon Valley Bank? Eu não sei. Se estiver, pode acontecer uma quebradeira generalizada. Por quê? Porque agora o pânico está instalado no mercado. Quando que o banco quebra? De fato, quando as pessoas querem sacar em grande quantidade. Porque no momento que eles estão fazendo o saque, não tem liquidez para pagar, porque os balanços não batem. E aí, o banco fica sem liquidez e quebra. Aí vem o governo americano para interferir e tentar gerenciar isso.
Porém, o governo americano, que é como se fosse o FCG brasileiro, que é o o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante apenas 250 mil. Aqui no Brasil, em reais, 250 mil reais. Nos Estados Unidos, 250 mil dólares. Qual que é o ponto X da questão? 90% dos clientes que estavam no Silicon Valley Bank tinham valores depositados acima de 250 mil dólares. Ou seja, o fundo garantidor de crédito não vai conseguir pagar. Não vai cobrir o rombo dessas startups. Aí agora a gente tem um segundo tipo de problema. O primeiro problema é, os demais bancos estão na mesma situação que o Silicon Valley Bank? Não sabemos. Agora o segundo problema. 2.500 startups se deram mal nessa quebra do banco do Silicon Valley Bank. Ou seja, essas empresas tinham depósitos dentro do Silicon Valley Bank. Como que eles vão pagar agora a operação? Como que eles vão pagar os funcionários? Como que eles vão ter caixa para gerar a empresa? Agora o negócio apertou. Imagina 2.500 empresas que empregam milhões de funcionários sem fluxo de caixa. Olha o tamanho do estrago que pode estar sendo gerado nesse momento. Aí você fala, Diego, mas você não falou que com demissões a taxa de desemprego sobe, taxa de desemprego subindo, as pessoas ficam sem dinheiro, a inflação americana cai? Cai. Isso acaba ajudando o Fed lá na frente, no controle da inflação americana. Mas nesse momento, vai explodir um negócio muito grande, certo? Então, o primeiro ponto, os demais bancos vão ser estão na mesma situação que o Silicon Valley Bank? Não sabemos. Segundo ponto, vai ter muita empresa quebrando, muita startup quebrando. E aí, nós, inclusive, por causa do Silicon Valley Bank, a empresa Circle, que é a responsável pela emissão do USDC, que é a stablecoin que nós conhecemos dentro do mercado de criptomoedas, ela detinha o quê? Basicamente, quase que 10%, 10% dos fundos de reserva dos 40 bilhões de dólares estavam depositados dentro do Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Ou seja, por isso que está esse despegue. Hoje, nesse momento, o valor da USDC está abaixo de $1. A stablecoin é para ela ter uma paridade de 1 para 1 com o dólar. Ou seja, um stablecoin vale igual a $1. Por que está essa diferença de paridade? Por que ela está valendo menos que $1? Muito simples. O que acontece? Em momentos de pânico, as pessoas sacam, as pessoas vendem. Ou seja, quem tinha o USDC ficou em pânico nesse momento e saiu vendendo o USDC. A liquidez das corretoras onde eles fazem isso caiu demais, ou seja, perdeu liquidez. A partir do momento que perde liquidez e as pessoas entram em pânico, as pessoas saem vendendo no prejuízo. E com isso, quebra a paridade. Conclusão. A Circle já se pronunciou em cima disso. O que nós podemos esperar nesse momento? O que nós podemos esperar nesse momento? A Circle falou que eles possuem... deixa eu abrir aqui para vocês. Dos 40 bilhões de dólares, 77% 77% desses 40 bilhões, eles estão em títulos do Tesouro Americano, com liquidação, de 3 meses ou menos, ou seja, uma liquidação rápida, dá para ele fazer uma liquidez rápida, mas são 3 meses. E aí, 23%, totalizando 9,7 bilhões de dólares, estavam depositados em dinheiro. Onde? Somente no SVB. Porém, calma, antes disso ocorrer, ele passou essas reservas do Silicon Valley para o BNI Mellon, que é o banco mais antigo dos Estados Unidos. E aí, como que ficou a situação? Desses 23%, para diminuir o risco, desses 9,7 bilhões, eles transferiram 5,4 bilhões para o BNI Mellon, para fugir desse risco do SVB quebrar. Então, ou seja, lá no SVB,
ficou o quê? Ficou aí praticamente quase 4 bilhões de dólares. Tá? É grana pra caramba. É 10% do valor todo de reserva. Isso causa problema de liquidez pro Circle, pro USDC? Com toda certeza, porque dinheiro vivo é o que dá liquidez. Sem dinheiro vivo, como que você tem liquidez? Então, se por acaso chegar agora e tiver uma retirada de 10 bilhões de dólares, a Circle não consegue pagar. Por quê? Porque ela tem 5,4 de dinheiro vivo. Quando as pessoas sacam, você precisa pagar ela em dinheiro vivo. Ou seja, quando eu falo dinheiro vivo, é dólar. Você não pode, toma aqui um título do Tesouro Americano para você. Não existe isso. Você saca em dólar. E como 77% estão em títulos, ou seja, na liquidez diária, é de 3 meses a menos. Pode ser que tenha liquidez ali de 1 mês. Mas mesmo assim, você solicita agora para esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para receber esse dinheiro. Então isso pode impactar seriamente a Circle? Pode. E o mais incrível disso tudo, eu tô nesse mercado desde 2017. E desde 2017, o que é falado sobre o Tether, o SDT? Que vai quebrar, que vai quebrar, que vai quebrar. A Circle já falou o quê? Um monte de merda sobre o SDT, sobre o Tether. Que eles são um golpe, que não sei o quê. Por quê? Porque a Circle é a queridinha do mainstream, da cupulinha do governo americano, papapá. Conclusão, quem que quebrou, quem que tá correndo o risco de quebrar nesse momento? Circle. Acho que ela vai quebrar? Não, ela vai ser resgatada aí por outras empresas que vão fazer empréstimo e tudo mais. Essa é a minha visão. Outras empresas, caso falte liquidez no curto prazo, eles têm muita liquidez de 1 a 3 meses. Por quê? 77% das reservas deles estão em títulos americanos. Então, ele demanda um pouco mais de tempo para ser liberado esse crédito, esse dinheiro. Então, eles têm uma liquidez. Mas no curto prazo pode faltar? Pode. Eles devem conseguir um empréstimo com parceiros, fundos de investimento? Devem. Devem sim. Eu não acho que a Circle vai quebrar. Mas olha a situação. Quem está na situação delicada agora? O Tether ou a Circle? O SDC? O SDT ou o SDC? O SDC. É aquela história, né? No geral, quem tanto tenta lacrar é o que mais se dá mal. Infelizmente é isso. Certo, Diego? E agora? O que nós podemos esperar? Vou trazer aqui mais um contextinho para vocês, tá? O que nós podemos esperar? Gente, S&P 500. Ah, detalhe. Tô fazendo esse vídeo hoje, domingo, por quê? Porque hoje, à noite, abre o futuros da S&P. Hoje à noite abre o DXY, que é o índice do dólar. Amanhã, o S&P 500, né? Vai abrir também. Na terça-feira, tem anúncio do índice de preço ao consumidor, que mede a inflação americana. E agora, segunda-feira amanhã, já foi anunciado o quê? Já foi anunciado uma reunião emergencial do Fed com os bancos. Vou trazer agora um pouco do passado. Em 2008, ocorreu a crise financeira, né, do subprime americano, que era aquela venda de títulos, venda de dívidas de imobiliárias, né? Ou seja, as hipotecas estavam sendo negociadas entre os bancos, tudo hipotecas de crédito podre, ou seja, de altíssimo risco de não pagamento. E aí eles foram vendendo entre eles sem nenhum controle, eles não estavam nem aí, se eles estavam vendendo, tipo, sei lá, o cachorrinho de rua, quer uma casa pra você morar? Tô aqui o financiamento de uma casa, colocava lá, Doguinho Caramelo, mora na rua Avenida Brasil, e fazia um empréstimo no nome do cachorro. Era nesse nível que os bancos estavam fazendo lá em 2008. E eles tinham ajuda das grandes auditorias das Big Fours. Ou seja, que aprovavam esse crédito pro Doguinho Caramelo como um crédito bom. Ah, esse cachorro, ele sempre viveu na rua, a pessoa dá comida para ele tem condições de pagar o empréstimo. Qual a classificação desse crédito? É C, é média, vai conseguir pagar sim. E aí, o que aconteceu? Quando eles viram essa manipulação do mercado que estava ocorrendo do quê? Do golpe entre auditorias, grandes auditorias, nome de grandes empresas de auditoria, e os bancos, eles perceberam que o quê?
Chegou um momento que a maior parte de todo o crédito que eles estavam de financiamento fazendo eram de créditos, eram hipotecas de altíssimo risco que não seriam pagas. Aí o que os bancos fizeram? Se reuniram com o Fed. Fed, fizemos merda, salva a gente. O Fed chegou e falou, tá, o Lehman Brothers já era, não tem o que fazer. O que a gente vai fazer com vocês agora? Vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês, eu vou gerar esse crédito para vocês emprestarem para as pessoas conseguirem sacar. Antes disso, quando os bancos se reuniram com o Fed para falar que eles iam todos quebrarem, por quê? Porque não tinha mais fluxo de caixa, os ativos não valiam porra nenhuma, essas hipotecas não tinham valor, porque era só dívida, que não seria paga. Um banco se mantém ativo com o quê? Juros dos investimentos e com pagamento dos empréstimos. Se a maior parte dos créditos, das hipotecas que eles fizeram não vão ser pagas, quebrou o banco. Aí os bancos se reuniram com o Fed. Mas, o que aconteceu? Quando que, de fato, um banco fica sem liquidez? Quando isso vaza para o mercado e as pessoas ficam em desespero. O pânico é instalado no mercado. O que as pessoas em pânico fazem? Querem colocar o seu dinheiro embaixo do colchão. Eles vão para o banco e sacam. A partir do momento que as pessoas sacam, os bancos não têm de onde tirar dinheiro. Por quê? Porque não tem liquidez. Porque não vale nada mais. E aí, os bancos se reúnem com o Fed e pedem socorro para o Fed. Por quê? Porque se os bancos quebram, toda a economia quebra. Imagina as pessoas que depositaram o dinheiro não recebendo esse dinheiro. Vai quebrar. A economia se quebra inteira. Então, o Fed ele é obrigado a ajudar o quê? A população. E o que o Fed faz? Empresta dinheiro, cria uma linha de crédito para os bancos, concluírem os saques dos clientes. Mas os bancos não pegam esse dinheiro, os bancos não pagam o saque dos clientes. Sabe o que os bancos fazem? Compram ações. Por quê? Por que os bancos fazem isso? Porque a crise, o crash, já ocorreu no mercado. Todo mundo saiu vendendo. Na semana passada, os bancos estavam tudo vendendo. Tudo vendendo as ações. Então a crise já foi. Aí o Fed vai lá e empresta dinheiro para esses bancos para eles ajudarem a população para reaquecer a economia. Mas ao invés dos bancos usarem esse dinheiro para reaquecer a economia, eles começam a investir em ações. Aí o mercado volta com tudo de novo. Isso foi o que aconteceu lá em 2008. O que vai acontecer na segunda-feira? Uma reunião? Possivelmente com os bancos. Vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer. Então, gente, é uma situação delicada. E por que eu queria trazer aqui para vocês? Lá em 2008, quando o Lehman Brothers quebrou, foi em setembro de 2008. E até setembro de 2008, S&P tinha caído aproximadamente 24%. Foi dia 15, isso, foi dia 15 de setembro de 2008. Aqui. O que aconteceu depois disso? Depois disso, aconteceu uma queda de 47% do S&P. Diego, isso pode voltar? Como que vai ficar a situação? Complicado de dizer. Diego, o que ajudou então a quebradeira o que ajudou a quebra do Silicon Valley nesse momento? O aumento da taxa de juros americana ajudou isso? Contribuiu com isso? Sim, porque quando aumenta demais a taxa de juros americana, as pessoas não pegam empréstimo. Uma das maneiras do banco se manter ativo é com o rendimento dos juros dos empréstimos que o banco faz. Porém, a regra de os bancos podem fazer o que quiser com o dinheiro depositado no banco deles, esse é o grande culpado. Por quê? Porque o banco sempre vai fazer merda. E aí faz merda, quebra, ou tá prestes a quebrar, quem tem que socorrer? O Fed. Então o Fed está numa situação agora. Se ele continuar subindo, que vai ter um próximo aumento de taxa de juros agora, dia 22, se ele subir a taxa de juros, pode ser que ele quebre os outros bancos. Se o Fed continuar subindo a taxa de juros, ele provavelmente vai quebrar os demais bancos americanos.
Será que o Fed não vai. Será que o Fed, ao invés de aumentar em 0,5, vai aumentar em 0,25? Ou não vai nem aumentar a taxa de juros nesse momento, com medo dos demais bancos quebrar? Porque provavelmente os demais bancos estão na mesma situação. O que nós podemos fazer nesse momento para evitar um cenário de 2008? Temos que aguardar nesse momento. Nesse momento temos que aguardar. Esse é o cenário atual. S&P fez uma correção que poderia já ter encontrado fundo. O cenário está ficando caótico. Perdeu a LTAzinha de curto prazo. Rompeu a LTB aqui. Voltou a testar a LTB, que é essa linha azul. E ele tem que segurar próximo dessa região. Por quê? Porque ele tem que segurar acima de 3.750. Se ele perder essa região 3.750, ele vem para um teste do fundo anterior, com grande chance de perder. Se ele perde 3.500, ele vai a 3.200 e possivelmente pode voltar lá embaixo. Diego, o que tem lá embaixo? Se a gente puxa uma correção de FIBO do fundo de 2008 até o topo de 4.800 pontos, 618 de FIBO bate no fundo do Covid, que foi em março de 2020. Será que tem a possibilidade de vir até aqui? Se os demais bancos quebrarem, vem. Se o Fed se juntar com os bancos, criar um plano de não subir taxa de juros agressivo ainda para os próximos meses, pode ser que isso não ocorra. Agora, se o Fed tacar o louco e falar, foda-se, eu tenho que controlar a inflação e vou subir taxa de juros, ferrou. Porque pode acontecer uma nova crise como 2008. Tá? De queda de mercado. E aí, nós temos o quê? O Bitcoin. O Bitcoin já veio testar a média de 21 no gráfico semanal. A LTA do Bitcoin segurou ele no fundo de novembro, que foi da FTX, que vai servir de suporte para ele, tá nessa região dos $18.000. Ou seja, o Bitcoin não pode estar perdendo... Vou colocar um pouquinho mais baixo aqui, ó. O Bitcoin não pode estar perdendo essa região de 17,5. Por quê? Porque se o Bitcoin perder essa região de 17,5, ele vai vir buscar próximos suportes, que estão na onde? 12 e $9.000. Diego, você estava até de certa forma otimista. Sim, eu estou otimista de acordo com o cenário. O cenário pode ter contaminação. Silicon Valley é um banco do mercado tradicional, não é um banco cripto. A gente teve a sacanagem do banco cripto, de várias empresas criptos. Agora é o mercado tradicional. O Silicon Valley pode ser o primeiro dos próximos bancos a ter problema de insolvência e liquidez? Pode. E se os demais bancos tiverem o mesmo problema que o Silicon Valley, meus queridos, vamos ter um crash no mercado. Então, tudo depende do quê? Do que vai acontecer essa semana. O que vai sair da reunião do Fed, a reunião emergencial do Fed na segunda? Qual vai ser os próximos passos do Fed? O Fed vai controlar, o Fed vai parar com esse aumento alto de taxa de juros? Porque cada vez mais que ele aumenta a taxa de juros americana, menos pessoas pegam empréstimo, menos empresas pegam empréstimo com os bancos. Parte dos rendimentos dos bancos provém de empréstimos. A outra parte provém dos depósitos de clientes. Os bancos pegaram os depósitos dos clientes e compraram ações. O que aconteceu no mundo? As ações capotaram. Ou seja, o banco já não tem mais o dinheiro suficiente para pagar todos os depósitos dos clientes, porque as ações valorizaram. Se o Fed aumenta mais a taxa de juros, vai ferrar mais ainda. Por quê? Porque as ações vão cair. Se as ações caem, vai desvalorizar mais ainda o investimento que os bancos fizeram com o dinheiro dos clientes em ações. Aí que eles não têm dinheiro para pagar os depósitos. Porque aí o que acontece? Se as pessoas quiserem sacar, não vão poder, porque o banco não vai ter liquidez. Olha a situação crítica. Então, olha onde nós chegamos.
Foi um vídeo longo? Foi. Foi um vídeo longo. Mas um vídeo necessário. Por quê? Agora você tá com a informação. O que você pode fazer agora? Vai, vamos lá. O que você pode fazer? Vamos encerrar esse vídeo. O que você pode fazer? Diego, se eu colocar em USDC, o USDC tá correndo um risco sério ali, né? Sim, corre um risco sério se ela não conseguir alguém que ajude ela através de empréstimo. Vamos supor que 10 bilhões de dólares acabam sendo sacados nos próximos dias. Errou. Acabou a liquidez em dinheiro para pagar. Porque 70% dos 40 bilhões estão na onde? No Tesouro Americano. De curto prazo, sim. Mas é o quê? Não é liquidez diária. Então já ferrou aí. Para eles conseguirem cumprir com esses saques, eles precisam pegar empréstimo de alguém. Eu acredito que vão ter empresas que possam emprestar sim. Se pá, até o CZ da Binance aí pode comprar parte da Circle, tá? Eu não duvido, não duvido. Ele já tá comprando a Voyager, que é um banco também americano, com licença americana. Por que não pode comprar a Circle? Eu não duvido. Certo. A BUSD, então, o SDC nesse momento, eu não deixaria meu dinheiro em stablecoin da USDC nesse momento. Aí nós temos Tether, BUSD, Pax e mais algumas outras. Pode ser uma boa, tem a TrueUSD, a TUSD. Pode ser uma boa, talvez, você diversificar as suas posses em stablecoin? Pode. Diego, é o momento de eu vender tudo que eu tenho de criptomoeda e ficar em dolarizado? Pode ser. Pode ser o momento. Por quê? E se o Fed mete o louco e fala: vocês que se virem, bancos? A chance de ter uma crise, uma quebradeira dos demais bancos é alta. Eu acredito que isso vai ocorrer? Não. Porque se o Fed não ajudar os bancos agora, o que vai acontecer? Se o Fed não ajuda os bancos nesse momento, ele quebra a sua própria economia. Então o Fed é meio que obrigado a ajudar. Caso contrário, vai quebrar a economia americana de verdade. Quebrar mesmo assim. Tipo, Grande Depressão de 1929. Então meio que, de fato, o Banco Central americano, o governo americano agora é obrigado a ajudar os bancos a achar uma solução. Possivelmente parando de aumentar a taxa de juros nesse momento. A gente tem que aguardar. Então, seria o momento de você estar posicionado em stablecoin? Pode ser esse momento, sim. Pode ser, de fato, esse momento. Tá? Pode ser o momento agora. E aguarde. Aguarde. Aguarde as próximas semanas. Aguarde principalmente essa semana. Por quê? E se o Fed anuncia que ele não vai mais subir a taxa de juros? As bolsas vão voltar com tudo. O Bitcoin tende a voltar com tudo. Então, se acontece esse cenário, o mercado se salva. E aí você recompra suas criptomoedas logo em seguida. Agora, e se o Fed tá com o louco e fala: tô nem aí, quero ver sangue? As bolsas vão capotar e vão puxar o Bitcoin junto. E vão puxar as criptomoedas junto para baixo. Então, reflita. Eu não sou um profeta que vou ficar querendo bater o martelo onde que o movimento do mercado vai. Eu simplesmente quis passar esse cenário para vocês. E, pô, Diego, ficou longo o vídeo. Foda-se. Foda-se que ficou longo o vídeo. Por que eu tô falando foda-se? Não tente e não queira acreditar que num vidinho de 1 minuto e 30, ou seja, 90 segundos, você vai conseguir absorver o que você precisa. Você não vai. Saia dessa bolha, desse mundo onde as pessoas não querem entender as coisas e saia desse mundo onde você não quer assumir responsabilidades. É o seu dinheiro que está em jogo. Eu estou passando aqui o cenário explicando o que está acontecendo e a possibilidade de crise de fato acontecer. E como a possibilidade do mercado conseguir recuperar. Mas agora você está ciente do que está acontecendo. E é impossível explicar tudo o que eu expliquei para vocês em um vídeo de 1 minuto e meio. Ou num vidinho de 5 minutos. A gente precisa de pessoas nesse mercado que, de fato, estão querendo o quê? Orientar quem está orientar os seguidores. E, infelizmente, nesse mundo, as pessoas estão preocupadas com o quê? Com a merda do like. Quer deixar o like? Ótimo. Não quer fazer o quê?
Espero poder ter te ajudado. Tá? Mas é que esse final de semana inteiro eu não aguentava mais ver a mesma frase sendo repetida de perfil em perfil, de canal em canal. E ninguém deu uma explicação de verdade do que está acontecendo. Ou seja, a gente tem 99% de especialista hoje que não sabe o que está falando. Só tá um papagaio repetindo um outro. E isso daí é muito preocupante. Por quê? Porque isso gera pânico. E pessoas com pânicos tendem a sacar tudo. E nesse momento, se você saca tudo às cegas, de fato isso força a crise a acontecer. Porque nesse momento nós estamos com um problema de liquidez no mundo. Então, antes de querer gerar pânico, gere conteúdo, gere consciência para os seus seguidores. Fica a dica aí para quem estiver assistindo isso de outros canais. Vamos focar mais em conteúdo e menos em like. Tá certo? Espero que tenham gostado. Se quiser deixar o like, vou ficar feliz demais. Deixa seu comentário aí também. Amanhã, às 8 da manhã, estamos de volta com a nossa live, tá? Live de segunda a sexta, às 8 da manhã, em nosso canal. Aproveite e se inscreva. Grande abraço. Valeu.